estamos aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, no primeiro simpósio Ciência e Espiritismo. Ao meu lado, Eduardo Lima, um dos coordenadores e membro do IPCE, Instituto de Pesquisa em Ciências Espíritas, que palestrou sobre ciência e religião. E a gente vai começar a fazer algumas perguntas a ele, para que ele esclareça algumas dúvidas sobre o tema da palestra. Por que a doutrina espírita é ciência? A doutrina espírita ela é ciência porque o seu codificador, Allan Kardec, quando ele esteve face a face com fenômenos anômalos, com fenômenos dos quais a química, a física, a biologia, enfim, a ciência da época não explicaria, ele abordou esse fenômeno através de uma metodologia que pode ser chamada simples científica. Então, pensando nisso, Kardec afirmou: o espiritismo é uma ciência, porque eu estou estudando o fenômeno através de uma metodologia acadêmica, científica, eu diria que é isso. Quem é Thomas Kuhn e o que ele defende? Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, um físico muito importante, importantíssimo para o século XX, para a teoria do conhecimento do século XX. Por que eu peguei Thomas Kuhn? Peguei Thomas Kuhn por duas razões principais. Primeiro, ele é um homem, um estudioso da ciência que parte de uma perspectiva social, histórica. Então, quando ele vai estudando o que é ciência, quando ele vai respondendo o que é ciência, ele vai dar exemplos. Então, ele consegue compreender os fatos a partir de uma perspectiva que enfatiza social e cria uma filosofia da ciência muito convincente, muito realista. Então a gente estuda o Thomas Kuhn e a gente pensa, realmente esse acadêmico entendeu o que é ciência. E a segunda razão que nós pegamos Thomas Kuhn, porque ele estuda fenômenos anômalos. Então, fenômenos anômalos são justamente aquele que Kardec estudou: uma mesa voando, a aparição de espíritos. Então, Thomas Kuhn, atenção, Thomas Kuhn, ele estabeleceu uma série de critérios para que um acadêmico, em face, diante de um fenômeno anômalo, se esse estudioso realizasse esses critérios, ele ia ser capaz, inclusive, de deixar o paradigma antigo de lado e estabelecer novas perspectivas teóricas para a ciência. Então, resumindo, Thomas Kuhn é um historiador que parte da perspectiva histórica, social, é um epistemólogo. E segunda razão, ele trabalhou com as mesmas coisas que Allan Kardec no século passado, anterior a ele trabalhou. E aí, tentando complementar, eu notei que Allan Kardec, ele estabelece passo a passo uma metodologia adequada para estudar fenômenos anômalos. E aí, isso permite, baseado estudando Thomas Kuhn, me permite afirmar que Kardec é atual. Porque, para terminar, se a metodologia de pesquisa de Thomas Kuhn é atual e Kardec, 100 anos atrás, já conseguiu seguir rigorosamente essa metodologia, significa que Kardec não caducou. Ao contrário, ele estava à frente do seu tempo. Cita pra gente os 5 critérios. Bom, eu coloquei 5, mas eu não sei se eu vou conseguir citar os 5 agora. Basicamente é o seguinte: 1. Verificar se o fenômeno anômalo realmente está acontecendo. É fraude? Aconteceu? Pode ser explicado de outra forma? Enfim, verificar se o fenômeno anômalo é anômalo. 2. Constatou que o fenômeno anômalo é anômalo. Reconhecer que existe uma exigência de novas teorias, de novas metodologias, porque o fenômeno, por ser diferente, ele não se adequa aos protocolos, às teorias, às medidas consagradas pela comunidade acadêmica. Então, reconhecer a necessidade de novas medidas. 3. Criar as novas medidas. É um desafio após o outro. Kardec inventou metodologias adequadas para fenômenos novos, que é isso que Thomas Kuhn fala, que é a ciência revolucionária, e é isso que causa a quebra de paradigmas. 4. O último passo seria o quinto, como é que eu falaria?
sistematizar e a razão é o sexto, obrigado. É o quinto. O quarto, sistematizar, conseguir sistematizar esses conhecimentos novos, esses protocolos de pesquisa novos, conseguir sistematizar. E o quinto passo, realmente, obrigado, um apelo à razão muito grande. Então, a ciência, para Thomas Kuhn, ela tem que ter doses de racionalidade, embora a ciência seja feita por homens que são, às vezes, irracionais. Essa irracionalidade entra na ciência, acaba esbarrando na ciência. Só que Kardec estabeleceu uma metodologia de pesquisa que privilegia a racionalidade diante de fenômenos que tradicionalmente são considerados irracionais, míticos, religiosos, místicos ou inexistentes até. Falando sobre esses fenômenos sobrenaturais, os fenômenos ditos sobrenaturais ou milagres que pertencem às religiões podem ser estudados pela ciência? Aquela questão, o que é que torna algo milagroso? Como milagre, nós usamos essa expressão normalmente, via de regra, quando acontece uma suspensão das leis da natureza. O milagre é uma interdição das leis que nós aceitamos paradigmáticas, enquanto paradigmáticas. Então, se uma mesa está voando, isso é um milagre. Se um espírito aparece, a química, a física, a biologia da época não explica. Então, mas, aí que está a questão. Algumas coisas que eram consideradas milagrosas 1000 anos atrás, ou até ninguém via nem a possibilidade de existir, hoje em dia são consideradas científicas. Na verdade, não precisa voltar 1000 anos. A ciência moderna, ela foi se efetivar mais ou menos a contemporânea, começou mais ou menos ali com Newton, depois as ciências sociais ali no século XIX. Então, tentando retomar meu raciocínio, o que é que torna algo milagroso ou científico? O método. E, tentando terminar de responder a pergunta, como algo é milagroso e passa a ser explicado pela ciência, passa a ser científico. A gente queria agradecer a sua presença, a disponibilidade por fazer essa Dá para acabar agradecendo não vocês? Bom, gente, agradeço novamente a vocês pela acolhida, tá? E se fosse possível, lá em cima citar o nome de todo mundo.